Brasil tem hoje mais de 600 mil presos e a superlotação é um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema carcerário. O Judiciário busca medidas para evitar o encarceramento desnecessário, sem colocar em risco a segurança da população. O programa Artigo 5º de hoje vai falar sobre as penas alternativas e de que forma elas podem ser aplicadas. O artigo 5º determina que a lei deve regular a individualização da pena e adotar, entre outras, a prestação social alternativa. E para falar sobre penas alternativas, eu recebo Kleber Lopes, advogado criminalista e professor de processo penal, e Leonardo Moreira, coordenador do Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Leonardo, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que caracteriza a pena alternativa prevista pelo artigo 5º da nossa Constituição. As modalidades de penas restritivas de direitos, que são popularmente conhecidas como penas alternativas, são dispostas no Código Penal e seriam elas a perda de bens e valores, prestação pecuniária, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos e prestação de serviços à comunidade. Essa última, inclusive, é a que mais é colocada em prática e também é a mais gravosa. Inclusive, ela só pode ser aplicada quando a pena substituída for superior a 6 meses. Doutor Kleber, e como é a situação hoje no país? Essas penas são muito aplicadas? A prestação de serviço à comunidade, como bem disse o doutor Leonardo, é uma pena, dentre as penas alternativas, é a mais aplicada. E, estando o condenado nas condições que a lei estabelece, a substituição da pena surge como uma espécie de direito subjetivo do acusado, do condenado. Então, acaba que, toda vez que o condenado estiver dentro do limite da pena que permita a substituição, ela haverá de ser substituída. Então, nós temos hoje um número imenso de penas alternativas em cumprimento em todo o país. São muitos condenados que são apenados com uma pena privativa de liberdade que, na sequência, é substituída por uma pena alternativa, exatamente com o propósito de aliviar a superpopulação carcerária que temos. E várias possibilidades são estudadas para minimizar o problema da superlotação carcerária. A ideia é evitar que pessoas fiquem presas quando existem outras opções fora das grades. Para isso, estão sendo definidos parâmetros nacionais para aplicação e fiscalização da monitoração eletrônica e de penas alternativas. O Brasil tem quase 600 mil presos. Desse total, pouco mais de 240 mil são acusados sob a custódia do Estado, que ainda aguardam uma decisão judicial, ou seja, podem ser condenados ou inocentados. Quando a pena é pequena, de 0 a 4 anos de condenação, e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o preso pode conseguir uma pena restritiva de direito, as chamadas penas alternativas. Entre as opções estão o uso das tornozeleiras eletrônicas, prestação de serviços à comunidade, restrições de horário e o comparecimento obrigatório à vara de execuções penais em datas e horários estabelecidos pela Justiça. O Conselho Nacional de Justiça assumiu as medidas desencarceradoras como diretrizes da atual gestão. Fechou acordos para estimular a definição de parâmetros nacionais para a aplicação e fiscalização da monitoração eletrônica e penas alternativas. As audiências de custódia também podem ajudar a diminuir o número de prisões. O projeto prevê o contato dos presos com um juiz responsável em até 24 horas depois do flagrante, para que a necessidade de prisão cautelar seja avaliada pessoalmente. Nós precisamos rever a prisão realmente como um instrumento que seja exceção e não regra. Não banalizá-la, porque nós devemos realmente reservar a prisão a apenas aquelas pessoas que efetivamente representam um perigo para a sociedade. Raimundo Gomes é um caso de ressocialização que deu certo. Ele foi condenado a 44 anos de prisão por assalto e formação de quadrilha. Cumpriu 12 anos e, por causa do bom comportamento, conquistou uma segunda chance. Recebeu o benefício da prisão domiciliar, deixou a cadeia e voltou ao trabalho. Muitas vezes a pessoa está lá dentro do sistema, cabisbaixo, olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, olha para frente, olha para não ver saída. A partir do momento que ela começa a trabalhar, novos horizontes começam a aparecer na vida dela. Esse benefício que eu estou recebendo da vara de execução final é primordial para a minha ressocialização, meu convívio à sociedade, entendeu? Doutor Kleber, a gente viu que estão sendo definidos os parâmetros nacionais para aplicação e fiscalização das penas alternativas. Mas hoje como é que funciona? O que o juiz tem que levar em consideração para aplicar uma dessas penas? Toda vez que a pena privativa de liberdade
fixada no caso concreto não for superior a 4 anos e que o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, haverá de ser deferida a substituição, levando-se em consideração ainda a ausência de reincidência em crime doloso. Condenado nestas condições estabelecidas pelo Código Penal, ele terá direito à substituição. O que o Conselho Nacional está propondo, na verdade, é uma organização, vamos dizer assim, uma padronização desse procedimento. Qual é a ideia do Conselho Nacional? É ampliar cada vez mais as possibilidades de substituição, porque entende-se que assim nós estaríamos contribuindo com a redução da população carcerária e melhorando, fortalecendo o processo de ressocialização. Doutor Leonardo, e é feita também uma avaliação psicológica desses presos para ver se eles têm condições de ficar em sociedade? Perfeito. O próprio juízo fará dentre aqueles requisitos que estão ali dispostos. É importante ressaltar também que as penas de estribo de direitos, elas estão no nosso Código Penal desde a reforma de 1984 e foram fomentadas pela própria ONU nas regras de Tóquio de 1990, que são regras para fomentar as medidas não privativas de liberdade. Agora, no caso das penas alternativas, elas são aplicadas também na transação penal? Em sendo cumpridos os requisitos para a transação penal, pode ser colocado como condição uma das modalidades de pena de estribo de direitos. Doutor Kleber, agora a gente sabe que as condições dos presídios brasileiros são precárias na maioria dos casos. Isso pode ser alegado pelo advogado para tentar que o cliente dele tenha o benefício da pena alternativa? Não por esse fundamento em si, não é? Óbvio que a realidade do sistema prisional deve sensibilizar o magistrado para a conversão, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Mas é preciso fazer um alerta importante. Quando se implementou, quando se difundiu essa política de substituição de pena no Brasil, uma das preocupações que vieram à tona na época foi exatamente a de que, com o aumento das substituições, nós criaríamos uma malha de controle imensa. E é o que nós temos hoje. Lamentavelmente, nós temos uma malha de controle muito grande e o Estado já não consegue fiscalizar o cumprimento dessas penas alternativas. Isso é um problema muito sério, porque a não fiscalização gera a ineficácia da medida alternativa, ou seja, aquilo que seria um mecanismo eficiente no que toca à ressocialização e um mecanismo humanizador da própria pena tem se tornado inócuo em algum aspecto porque a fiscalização não é adequada. Isso é um fator preocupante. E você, tem dúvidas sobre penas alternativas? A nossa equipe foi às ruas para conferir o que as pessoas querem saber sobre o tema. O pagamento de multa é considerado uma pena alternativa? Doutor Kleber, a pena de multa é a mesma coisa que pena ou prestação pecuniária? A pena alternativa, ou seja, aquela pena que é estabelecida em substituição à pena privativa de liberdade, ela pode, inclusive, ser transformada em privativa de liberdade caso não seja cumprida. A pena de multa não, ela tem uma natureza autônoma no Código Penal e caso não haja o pagamento, não é mais possível converter em pena privativa de liberdade. A pena de multa tem natureza autônoma e se o sujeito não paga a multa, ele será executado pela vara de fazenda, lá na vara de fazenda pública, nos termos da legislação da execução fiscal. E o que é feito com esse valor arrecadado, doutor Leonardo? Para onde vai esse valor? O da multa vai para o fundo penitenciário, enquanto que o da prestação pecuniária vai para uma entidade conveniada, um órgão público. Em algum caso, isso pode ser revertido para a vítima? Sim, no caso da prestação pecuniária, ela pode ser revertida à vítima até o valor do dano. E uma das penas alternativas muito usadas é a prestação de serviços comunitários, como a gente já falou aqui. Nós temos uma pergunta feita sobre isso. Vamos conferir. O que pode acontecer com alguém que oferece um trabalho de fachada para um preso? Essa pessoa está cometendo um crime? Doutor Leonardo, como é que fica nesses casos? A pessoa pode ser punida se oferecer um trabalho que na verdade não existe? Sim, o doutor Kleber já bem colocou aqui que hoje em dia a fiscalização é muito difícil diante do grande número de pessoas em cumprimento de penas alternativas, mas se for verificado que de fato não havia emprego, era somente de fachada, ela pode ser punida sim e se verificar-se-á pelo Ministério Público. Pois é, doutor Kleber, quem é que é responsável por fazer essa fiscalização, esse acompanhamento? A vara de execuções penais ou as varas de execução penal de todo o Brasil devem dispor de um núcleo de controle. Quando isso não é possível, a própria
a própria unidade prisional responsável pelos presos que estão no regime aberto, muitas vezes faz essa fiscalização. Existem alguns requisitos também, doutor Leonardo, para o tipo de trabalho que o preso pode exercer nesses casos de prestação de pena social, de pena alternativa? No caso de serviço à comunidade, haverá um órgão dentro da vara de execuções penais, ou se o caso da execução de penas e medidas alternativas, que verificará, de acordo com as condições que o sentenciado traz íncitas a ele, qual seria a modalidade mais razoável, até porque isso não pode afetar a jornada de trabalho normal dele, a fim de que não afete a socialização. Então, por exemplo, se ele trabalhar diuturnamente, ele poderá prestar serviço à comunidade no final de semana, em hospitais, se o caso. E a lei de execuções penais determina o que pode acontecer com quem não cumpre o estabelecido pelo juiz na definição por pena de prestação de serviços à comunidade. Esta pena pode ser convertida em privativa de liberdade quando o condenado não for encontrado ou não atender intimação por edital, não comparecer à entidade ou programa em que preste serviço sem justificativa, se recusar a prestar o serviço determinado, praticar falta grave ou ainda, se for condenado por outro crime, a pena privativa de liberdade. Doutor Leonardo, geralmente qual é o procedimento? A pessoa que está cumprindo esse tipo de pena, ela tem que se apresentar regularmente, ela é avaliada regularmente também? No caso de prestação de serviço à comunidade, mensalmente ele tem que levar a folha de ponto para ser verificado se ele cumpriu fielmente o que foi disposto pelo juízo. No caso de prestação pecuniária, também ele tem que levar as notas fiscais dos valores que lhe foi atribuído. No caso de limitação de final de semana, de que ali ele esteve na casa de albergado nos finais de semana e que assistiu às palestras. Então depende de cada uma das modalidades. E o que acontece se a pessoa não cumprir a determinação e não prestar conta direitinho? Aí o magistrado o intimará para que ele compareça em audiência, onde será disponibilizado que ele faça sua própria defesa, ou também sua defesa técnica, e se a falta for entendida por injustificada, como bem colocado ali na arte, poderá ser reconvertida na pena privativa de liberdade inicialmente imposta. Doutor Kleber, a gente já falou um pouquinho aqui, mas e essa pessoa que está em cumprimento de pena alternativa? Ela fica impedida de estar fora de casa em alguns horários, também impedida de sair da cidade sem avisar? Como é que funciona na prática? A regra é que o sujeito seja submetido à prestação de serviços à comunidade e à restrição de direitos. De direitos em que perspectiva? Limitação do fim de semana, limitação de deixar a cidade sem autorização judicial. Então, essas medidas são informadas ao preso, ao condenado. Então, ele assina um documento onde ele toma ciência daquilo. Havendo descumprimento, como disse o doutor Leonardo, haverá um procedimento próprio, e esse procedimento, diga-se de passagem, é necessário para que haja a tomada de uma decisão pelo juiz, até mesmo para que se possa regredi-lo para a pena anterior. Esse procedimento é imprescindível, segundo copiosa jurisprudência de todos os tribunais. E o que pode ser considerado uma falta grave, além de não cumprir com as determinações, para que essa pena seja restabelecida? A prática de um outro delito, por exemplo. O sujeito está no gozo de uma medida alternativa, você está cumprindo uma pena alternativa, e durante o cumprimento dessa medida alternativa ele pratica uma outra infração penal, ou ele se envolve com jogatina, se envolve com contravenção, começa a adotar uma postura, uma conduta que seja incompatível com aquele momento em que ele foi beneficiado, vamos dizer assim, com a medida alternativa. Óbvio que o juiz pode, aquilatando o caso concreto, avaliando as circunstâncias do caso concreto, o juiz pode temperar a medida que será imposta para aquele condenado. Porque o juiz deve, sempre que possível, prestigiar a manutenção da pena alternativa, porque essa é uma vontade do legislador e essa é uma vontade do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, todos estamos a defender e a prestigiar a pena alternativa. Então, o juiz deve, na medida do possível, contemporizar e avaliar a possibilidade de manter a medida alternativa com uma orientação. Essa medida tem um pouco de pedagogia nisso, né? O réu tem que ser monitorado, tem que estar ali sendo cuidado para que ele não deixe cumprir a pena alternativa. Outra possibilidade, só em adendo do Dr. Kleber, é no caso de sobreviver a nova condenação criminal por fato anterior e o juiz entender que não é compatível
aquela condenação com a manutenção da modalidade restritiva de liberdade, de direitos. Hoje nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. Se a pessoa é suspeita de cometer outro crime, ela perde o direito à pena alternativa ou ela tem que ser condenada antes disso? Dr. Kleber, como fica nessa situação? Sujeito que é, por exemplo, preso em flagrante delito. Sujeito que é preso em flagrante delito, ainda que ele não seja condenado, o que acontece? Ele passa a ter a sua liberdade privada por força de uma outra circunstância. E aí, ainda que ele não tenha imediatamente aqui na vara de execução a regressão, ou seja, o restabelecimento da pena anterior, ele fica fisicamente impossibilitado de cumprir a pena alternativa. O juiz pode até aqui na execução dizer, não, aguarde-se a conclusão daquele caso criminal, mas ele pode, permanecendo preso lá, deixar de cumprir aqui. Aí o juiz haverá de fazer sobrestar aqui até que ele cumpra lá. Mas o juiz pode apurar esse fato aqui também no contraditório da execução penal e aqui regredir a pena para o regime estabelecido anteriormente na sentença. Doutor Leonardo, e quando a pessoa é presa preventivamente, o fato dela ter uma condenação anterior influencia no tempo que ela vai ficar ali, ou no pagamento da fiança, no valor da fiança, ou cada crime é julgado em separado? Não deveria influenciar. Se houver a imposição de uma prisão cautelar, ela deve ser feita em razão dos requisitos dispostos nos artigos 312 e 313. Então, o fato de ele estar cumprindo uma pena restritiva de direitos não deve influenciar no tempo em que ele ficar preso, que ele vai ficar preso preventivamente, se o caso. Deve ficar preso preventivamente se for justificado no processo criminal. Bom, nós temos uma última pergunta, vamos conferir. Se a pessoa cumpre pena alternativa e perde esse direito, depois ela pode ter esse benefício novamente? Doutor Leonardo, como funciona nesses casos? Essa pessoa pode ser reavaliada e ter direito novamente a esse benefício? Claro. Como o doutor Kleber colocou, havendo a prisão preventiva, ele está privado de liberdade, logo o cumprimento da pena restritiva vai ficar suspenso. Então, logo haja a revogação dessa prisão preventiva, ele voltará a cumprir a pena restritiva de direitos, sem problema algum. Não perde esse direito, então. Ele pode ter a suspensão temporária só. Por certo. E você, acha que a aplicação de penas alternativas pode ajudar a diminuir a superlotação do sistema carcerário e até a reincidência criminal? A nossa equipe foi às ruas para conferir as opiniões. Ajuda muito mais. E ela vai ver que ela pagou pelo crime que ela cometeu, mas ela continua com a sensação de que ela é humana, sim, de que ela tem direitos e tudo mais. Coisa que você não recebe dentro da cadeia, por exemplo, que as pessoas saem de lá mais revoltadas ainda porque elas não são tratadas com a dignidade que elas merecem. Um crime de vandalismo, por exemplo, se você colocar ele no sistema carcerário misturado com algumas pessoas que cometeram homicídio, estupro, alguns crimes mais pesados, a pessoa pode ser um pouco influenciada negativamente para isso. Acho que também ajudaria a diminuir a superlotação, né, que acho que já está muito grande no Brasil. Eu concordo, desde que elas sejam aplicadas de forma correta, justamente para reduzir a superlotação do sistema carcerário, que acaba virando uma escola do crime. Doutor Kleber, a gente viu aí que as pessoas falam muito na ressocialização, evitar o contato com o preso mais perigoso. Ajuda realmente na ressocialização do preso, esse cumprimento da pena alternativa? Eu até acho, Flávia, que o legislador devesse ser um pouco mais ousado em relação ao limite máximo para que se permita a substituição. Eu acho que há alguns delitos praticados sem violência, independentemente do quanto da pena imposto, me parece que é plenamente possível e recomendável a substituição. Então, esse limite de 4 anos me parece que é pequeno para a substituição, porque a substituição está muito mais presa às condições do agente do fato. Então, é possível que alguém cometa um crime, por exemplo, de corrupção ativa, cuja pena vai a 12 anos, e essa pessoa seja muito mais punida se prestar serviço à comunidade, se contribuir com o seu ofício para um fim social, do que simplesmente encarcerada no sistema prisional. Então, me parece que o legislador devesse observar esse critério objetivo, que aí é um critério objetivo, ou seja, o juiz não pode substituir a pena privativa de liberdade quando a pena for superior a 4 anos. Então, eu penso que é preciso avançar um pouco mais nisso, observando sempre as condições individuais do acusado, porque isso, inclusive, caminha no sentido da individualização da pena.
Em adendo ao que o Dr. Kleber colocou, há estudos que dizem que a taxa de incidência de presos no Brasil chega a 70%, 80%. Em contraposição, no caso de pessoas que cumprem penas restritivas de direitos, chega no máximo a 20%. Então, só aí nós podemos verificar essa diferença. Além do que, o fim último da execução penal é justamente a ressocialização. E a pessoa que está cumprindo penas restritivas de direitos, ela não perde esse convívio social, ela não perde a aptidão para o trabalho. Se ela já estivesse trabalhando, ela não perde o emprego. E também, nós sabemos que hoje é muito custoso para o país manter um preso, né, cerca de R$2.000. Além do que, dados recentes demonstram que o país gasta cerca de 9 bilhões de reais no sistema penitenciário, o que não é razoável. Na Europa Ocidental, cerca de 70% das penas são substituídas. Nos Estados Unidos, também foi verificado que a taxa de incidência diminui de acordo com a quantidade de penas substituídas. Então, nós verificamos que isso é o caminho diante de um paradigma do direito penal mínimo. Quer dizer que é bom para todo mundo, então, né? Bom para o sentenciário, que não perde convívio social, não sofre as agruras do sistema penitenciário, não perde o convívio familiar, e bom para a sociedade, no caso da prestação de serviço da comunidade, que recebe em troca aquele serviço. Doutor Kleber, o uso da tornozeleira eletrônica, ele já é uma realidade em alguns lugares ou ainda deveria ser muito mais? É uma realidade ainda muito diminuta, né, dada a circunstância de que é um mecanismo ainda caro, né? A tornozeleira é um dispositivo que reclama uma tecnologia para que haja o controle, então ainda é algo com um custo elevado e o Estado, diante da realidade que estamos a tratar, naturalmente não tem recursos para disponibilizar isso para todos os juízos, para todas as cidades, enfim. Talvez seja uma medida adequada. Eu já falei sobre isso em algumas outras ocasiões, e o problema não é saber onde é que o preso está. O problema é saber o que ele está fazendo. Eu disse uma certa feita, eu disse, olha, a tornozeleira vai me dizer que o preso está em casa, mas ele pode estar em casa enrolando cocaína para vender. Eu preciso fortalecer a possibilidade de que o preso seja recuperado. O grande objetivo da execução penal é recuperar o homem, o ser humano, que um dia perdeu valores ou que jamais recebeu esses valores. É preciso fortalecer a condição humana, é preciso melhorar o homem para que esse homem não volte a delinquir. Bom, para encerrar, então, eu gostaria de saber rapidamente de vocês o que pode ser feito para que as penas alternativas sejam mais usadas. Doutor Leonardo. Esse tem que ser o caminho, porque o país já conta com a quarta maior população prisional, a superlotação, chegando aos números de 170% da nossa capacidade. Se fossem cumprir todos os mandados de prisões em aberto, a gente já teria galgado a terceira posição, passando inclusive a Rússia. Então, eu acho que esse é o caminho. Tem que ser aumentada as modalidades de penas restritivas, alargado esse prazo de pena privativa de liberdade a ser substituída, como o Dr. Kleber colocou. Esse é o caminho, mas só com o passar do tempo nós vamos verificar. E para o senhor, Dr. Kleber? O sujeito conhece o Estado pela polícia. Ele deveria conhecer o Estado pela escola, pela igreja, pela família, e o sujeito só conhece o Estado pela polícia. Então é preciso que políticas sejam adotadas para contornar essa realidade ruim. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Leonardo, doutor Kleber, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e o nosso bate-papo.